pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. Esse é o seu podcast de carreiras, negócios e oportunidades. Eu sou César Rocha e estou aqui com vocês hoje mais uma vez pedindo aquilo que eu sempre peço. Se inscreva no canal, dê o seu like, curta, comenta e compartilha, porque aqui a nossa remuneração é o seu engajamento. Hoje nós vamos conversar com uma associação de creches e escolas, que é a Alerta Educação, que busca organizar toda a categoria para buscar dias melhores. Como todos nós sabemos, né, as escolas da rede privada passaram por situações muito difíceis em 2020, assim como todas as empresas a nível Brasil, e daí começou a surgir um clamor para que dias melhores pudessem surgir. Cada escola falando por si só, evidentemente, não teria a mesma força, a mesma representatividade. E nisso a Alerta Educação, através de algumas professoras, iniciou um trabalho que hoje já se encontra em diversos lugares do Rio de Janeiro, crescendo o Brasil afora, se Deus quiser, muito em breve. Então eu recebo aqui hoje a presidente Cláudia Jordão e também a nossa diretora, que é a Fátima Teixeira. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, César. É um prazer todo nosso, né? Sempre. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu queria trazer vocês aqui. As associações hoje fazem pelas categorias o que na realidade sindicatos deveriam fazer, a classe política deveria fazer e dão o valor que muitas vezes a sociedade não dá. Então, é fundamental que a gente comece desde já apresentando a associação e dizendo o que vocês buscam na prática. Então, a Alerta Educação, ela nasce quando? Buscando o quê? Apresenta pra gente. Cláudia? Então, amigo, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, que também sei que você participa conosco e participou conosco dessas dores todas que tivemos, né, em 2020. Ganhei 12 quilos. Faz parte. E assim, naquela época, né, nossas escolas ficaram muito vulneráveis, né, com tantas questões, com tantas complicações e com seus fechamentos. E, de repente, a luta começou com 5 pessoas, de repente foram 20, daqui a pouco tinham mais de 100, né, naquelas escadarias, onde a gente começou a entender que uma pessoa, uma andorinha só não faz verão. Então, precisávamos ter representatividade. Na época, o sindicato não esteve muito presente, né? Então, nós resolvemos, as nossas lutas, né, foram resolvidas pelas escolas particulares, que fizemos uma comissão e dali surgiu essa ideia de abrirmos uma associação, onde essa representatividade ela é muito bem-vinda. Por quê? Porque as demandas são muitas. As nossas escolas têm muitas necessidades e também muitas atribuições. Então, e as demandas, as obrigações chegam muito, né, por todas as esferas, tanto municipal, estadual como federal. E aí a gente sentiu essa necessidade de ter esse grupo que representasse as escolas particulares, de pequeno e médio porte, porque são as mais vulneráveis. Então, a gente já tem 2 anos, a gente fez 2 anos agora, em setembro, e temos uma boa aceitação, porque temos credibilidade, somos 9 na administração, somos 9 gestores, né? E que entendemos, sofremos das mesmas dores, né? E que também entendemos de tudo, de atendimento, que vai, né, das documentações, daquilo que realmente é necessário, da parte pedagógica, né? E da parte empresarial, porque a gente sabe que a escola, ela é uma empresa, né? E a gente precisa ter parcerias comerciais, que vêm também para ajudar as escolas menores. Então, assim, veio de uma oportunidade de uma luta representada, tipo uma luta, como é que eu vou te explicar? Organizada.
entendeu? Porque agora a gente não entra como a Cláudia Jordão, a gente entra como a Associação Alerta Educação. Então, isso está sendo muito bom, né? São tantas questões que a gente tem resolvido e as escolas, a gente já está com mais de 100 escolas associadas. Bacana. Bacana, né? E eu estou muito feliz, sabe, César, porque eu sou uma pessoa muito... Eu sou muita emoção naquela questão e muita razão também. Então, assim, eu procuro ser muito centrada, organizada, né? Tudo eu quero saber, eu vejo tudo. Então, assim, eu não aceito as organizações obrigarem as escolas a fazerem determinadas coisas quando eu vejo que aquilo ali não tem sentido. Então, a gente se reúne, né? A gente tem sede, a gente já tem toda essa parte documental, tudo certo, tudo pronto. E a gente se reúne, fazemos as reuniões, né? Uma vez por mês. Temos assistente que fica na sala, na sede. Então, assim, está indo muito bem, graças a Deus. A gente está se organizado para isso. Né? Você colocou um ponto bem interessante, porque é uma associação de escolas feitas por gestores de escolas, que também são professores e professoras, né, que conhecem o dia a dia das escolas. Sobretudo, quando a gente fala de escolas, é importante a gente deixar claro para a nossa audiência que são escolas pequenas, médias, escolas de bairro, não são escolas que pertencem a grandes fundos de investimento, não são grandes redes, são escolas de professores que um dia decidiram ir para o outro lado da sala de aula, Isso. resolveram tomar o administrativo, montar os seus negócios. Isso. E para melhorar, evidentemente, não é nenhum pecado, é mais do que um direito. E isso, inclusive, passar a ser empregadores, passar a colaborar e contribuir com a nossa economia. E são empresas, micro e pequenas empresas, poucas pessoas se lembram disso, 80% dos empregos do Brasil estão nas micro e pequenas empresas. Exatamente. Essas empresas têm um papel fundamental na economia nacional, no entanto, só têm obrigações, direito nenhum. Então aí é onde entra a associação, é buscar organizar essas escolas que vivem a mesma realidade para terem espaço de discutir as suas demandas junto ao setor público e buscarem benefícios também junto a fornecedores. Isso. É isso que hoje em dia busca a nossa associação, correto? Isso. E acaba desonerando também, né, as escolas públicas, porque as nossas escolas acabam recebendo, né, os alunos que não têm vaga ou talvez não tenha vaga naquele local. E a gente tem feito um trabalho bacana, né? O ticket médio de uma escola pública, de um aluno, é 700, a prefeitura, né, paga por cada aluno que tem, 750, né? E o nosso ticket médio é de 500, né? 700 já é acima do ticket. Então, assim, a gente consegue fazer um trabalho desonerando também essa rede pública, né? Com todo o sacrifício, porque a gente vive das mensalidades. Então, a gente tem aí essa questão também empresarial, né? Que a gente vive, é uma luta. Porque nós somos responsáveis por muitas famílias. Quando a gente vai para casa, a gente não vai só com a minha... Eu não vou ficar só com a minha família. Eu vou dormir com todas as famílias que eu tenho que arcar. Que no final do mês tem aluguel para pagar, né? Tem remédio para comprar. Então, a gente sabe como é difícil. Você tem que ganhar primeiro o dinheiro dos outros para depois ganhar o seu. Exatamente. E eu acho que e, de repente, essa questão da associação que a gente busca também é uma, talvez, assim, uma proposta, né, que a gente busque mais futuramente, que poderia ser agora, é uma ajuda governamental, sim, efetiva, né, para essas escolas poderem sobreviver. Porque se elas acabarem, a rede pública não comportaria tantas crianças. Perfeito, perfeito. É aí que a gente vai começar a entrar. A Fátima fala agora, né? Bom, é bem interessante que a gente comece a entender, porque para o grande público só existe escola pública e escola privada. Só que a vida não é tão simples assim. Da mesma forma que eu posso cortar o cabelo com a minha cunhada ou posso ir no Jaça,
né? Ou em qualquer outro salão aí de grande repercussão, na realidade. E quando a gente fala de escolas, as escolas de bairro, as escolas que estão mais próximas do trabalhador, são aquelas que também oferecem um serviço mais personalizado que a rede pública não vai oferecer. Qual local que oferece, por exemplo, a possibilidade da criança ficar até 7 horas da noite? É a rede privada. Exato. Né? Então, dá condições para a mãe trabalhar, para os pais trabalharem com tranquilidade. E isso faz uma diferença muito grande e não apenas desonera, como ajuda a fomentar a economia local. Sim. Isso é muito importante. Muito. Por incrível que pareça, né, muita gente não tem noção disso. Vocês ajudam até no trânsito, porque quando a professora consegue trabalhar no bairro onde ela mora, é menos um carro na rua, a vida de todo mundo melhora. Sim. Só que as pessoas não têm essa visão. Então, agora, Fátima, eu vou fazer uma pergunta para ti. Hoje, quais são as principais demandas que a Associação Alerta Educação consegue contemplar? Quais são, assim, as lutas que estão sendo travadas nesse momento? Bom, César, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, falarmos para tantas pessoas em nome da Associação Alerta e das nossas escolas. As demandas são inúmeras e quando nós percebemos, em 2020, que somente a nossa voz não alcançava as pessoas e foi necessário o megafone, né, que é o símbolo da nossa associação, que muitas das vezes foi comandado pela Cláudia, a gente percebeu o quanto a gente se unindo poderia fazer a diferença. O quanto a importância da união das escolas faria para cada uma daquelas escolas que estavam ali representadas por suas gestoras, por suas coordenadoras ou muitas das vezes por sua equipe escolar. Então, hoje a associação, ela ajuda as escolas em aspectos que nós, lá naquela época, não imaginávamos. Como, por exemplo, as nossas parcerias. Nós acreditamos que a união sempre fará a diferença e é a grande força que nós temos. Somos escolas pequenas, mas não pequenas na nossa qualidade, na nossa prestação de serviço e acima de tudo, pelo nosso amor pela educação e pela crença que nós temos que para esse país mudar, a educação ela tem que ser o caminho, né? Então, hoje a associação ela tem parceiros que nos ajudam a dar uma melhor estrutura às escolas e um melhor atendimento também na demanda que nós temos. Um exemplo, nós temos parcerias em vários ramos. Nós conseguimos parcerias através de editoras, de seguros para a escola, de projetos que nós podemos ainda fomentar dentro das nossas escolas com um custo melhor, aonde quando você fala com o fornecedor, ele vai ter um alcance maior através da nossa associação e automaticamente as nossas escolas vão ter, através desse fornecedor, uma demanda de custo menor para fornecer aos seus alunos, atingindo ainda mais um número maior e uma qualidade maior no atendimento dessa criança, né? Temos hoje uma questão também que muito nós atendemos, que é a questão da inclusão escolar. Então, nós conseguimos, através de cursos, capacitar a nossa equipe. A Associação Alerta já fez inúmeros cursos só de inclusão escolar, de capacitação ao pessoal de secretaria, diretamente às professoras também, porque hoje é uma grande preocupação nossa, a formação dos nossos profissionais, né? Melhorar essa qualidade nessa formação. Então, conseguimos fazer, através da associação, ter um atendimento às nossas professoras com grandes nomes, com pessoas que têm assim, um conhecimento enorme, uma experiência imensa, e trazê-los para próximo dos nossos professores, no dia a dia, faz toda a diferença na qualidade de atendimento dos nossos alunos. Então, a associação tem esse papel, né? Esse papel educador também e fortalecedor na questão da qualificação dos nossos profissionais. Você, não é verdade? E além, aí vamos agora para uma outra questão tão importante que hoje está sendo tão efetiva dentro da associação. Cursos de primeiros socorros, atendendo a Lei Lucas, né? Uma lei tão importante. E nós estamos conseguindo também mudar o olhar das escolas nessa questão. Porque antes, a demanda é muito grande, as cobranças são inúmeras. E muitas das vezes nós víamos isso somente como mais uma cobrança.
E quando a gente consegue ter parceiros oferecendo uma qualidade tão grande nesse atendimento, a gente começa a perceber que é uma cobrança, sim, é uma cobrança, mas também o quanto é importante você qualificar os seus profissionais dentro da lei e atendendo aos primeiros socorros com um professor de um bom nível. Porque você utiliza isso dentro da sua casa, no dia a dia. O treinamento hoje que a gente consegue ofertar aos nossos associados a um custo viável para que eles treinem não só alguns professores, mas a equipe toda, é um ganho enorme, é um ganho não só para a nossa escola, mas para as nossas vidas, para as nossas famílias também. Porque nós temos até relatos de pessoas que fizeram o curso e depois puderam utilizar o que aprenderam atendendo a pessoas passando mal na rua, atendendo dentro da sua própria casa com seu filho. Então, assim, as demandas são inúmeras e o caminho da associação, eu tenho certeza que ainda é muito promissor. A gente está no início de um trabalho. Só tem 2 anos, né? Eu digo que 2 aninhos a gente está saindo de engatinhar, mas cada dia se fortalecendo mais, buscando se capacitar mais, buscando entender mais para poder dar suporte aos nossos associados sempre da melhor forma. Somos 9 administradores, né? E eu tenho um orgulho danado de falar que eles são guerreiros, aqueles guerreiros competentes, de caráter. Que amam a educação. Que amam a educação. Estão há muito tempo nessa luta. Então, assim, nós sentamos e sempre estamos em reunião vendo a qualidade de cada parceiro. Se realmente aquela parceria vai fazer a diferença na coletividade, né? Então, a gente... ninguém recebe nada por isso. A gente se doa. Sim. Isso é importante falar. Porque a gente se doa, né? Para a associação por conta das escolas. Porque a gente acredita nas escolas particulares de pequeno e médio porte também. Porque as pessoas pensam só nas grandes escolas, né? Eu tenho muitos amigos de escolas grandes, né? Que são maiores na questão do ticket médio, tudo, mas também tem a mesma qualidade, assim. A gente entende que estamos todos no mesmo barco, sim, né? Estamos, talvez, em mares diferentes, mas a gente está até nisso, porque a gente não é mais concorrente. Sabe? São parceiros. Somos parceiros. É isso que a associação busca. Esse olhar de parceria mesmo. Sim. E hoje a associação se encontra onde, especificamente? No shopping, ali no office do Shopping Carioca, em Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro, no caso. É dentro do office, né? A sala... Mas todo mundo tá convidado a chegar lá, né? A Gilene está lá, a gente está... É só convidar... A gente vai colocar aqui o QR Code, né? Acho que tem, né? Sim. E tem ali, tem os telefones, né? Tem o Instagram. E siga a gente também, porque a gente precisa também, né? Perfeito. Uma coisa que eu preciso trazer para essa discussão, que eu acredito que seja do interesse de todos, né? Uma escola privada é uma empresa como qualquer outra, sendo que com uma vertente voltada para a educação, evidentemente, sim, assim como a saúde, que é um bem, o grande bem da vida é a saúde. Existem também clínicas e hospitais particulares. Nós vivemos uma economia de mercado. A gente procura fazer aquilo que cada um sabe de melhor para, a partir daí, obter lucro e, evidentemente, desenvolver a nossa economia. O que acontece? Existe um problema hoje muito sério, que é a questão da exclusão escolar. Muitas vezes as crianças, né, é importante falar também que essas escolas que a gente tem citado aqui vão desde creche, passando por toda a educação infantil, até o ensino fundamental e médio, muitas vezes. Né? Então, o que acontece? Nós temos também a questão do voucher educacional. Sim. Muitas pessoas gostariam de botar o seu filho em uma escola com maior qualidade, que desse uma atenção mais personalizada, mas não tem condição de fazê-lo. E a Associação Alerta, ela criou uma iniciativa voltada para a conquista do voucher educacional, tanto no município como no estado. Sim. Perfeito? Sim. É uma luta. Exatamente. Eu gostaria que vocês destrinchassem esse voucher educacional. Como que ele funciona, a quem ele visa atender,
quais seriam os pontos do projeto. Vocês vão falar, eu vou começar a identificar algumas coisas para a gente poder deixar isso muito claro. Você que é proprietário de escola, presta bastante atenção, porque isso pode fazer uma diferença muito grande. O gestor público em si, ele tem um custo altíssimo com a rede escolar, mas a gente sabe que estão sujeitos a absolutamente tudo, como greves, enfim. E, historicamente, existe um déficit na qualidade da educação pública. E a rede privada tem uma solução, propõe uma solução que não é cara, é econômica e pode fazer a diferença na vida de muitas instituições de ensino que hoje passam por dificuldade. Então, por favor, explica pra gente, Cláudia, o que vem a ser esse voucher? Eu vou tentar em poucas palavras, né? Porque é uma coisa bem ampla, né? Eu acho que ajuda a muitos pais, principalmente aos pais que escolhem, que têm a qualidade da educação e têm essa visão e por isso colocam nas nossas escolas e não podem ainda ter esse benefício, porque eles têm uma condição menor, né? Eles recebem um salário menor e aí é a questão que a gente pede essa visão com o voucher, porque seria para esses pais que não recebem mais que 4 salários mínimos, né? A gente iria cotizar, segmentar, e esses pais pagariam a metade da mensalidade da escola particular e a prefeitura ou o estado pagaria a outra metade, seria o voucher educacional, que ajudaria esses pais que pagam seus impostos também, mas que não têm ajuda também efetiva da escola, do governo. Então, ajudaria a esses pais nessa questão do pagamento, porque aí também não deixaria as escolas sem as suas mensalidades pagas, porque acabam atrasando as escolas, né? As mensalidades, ajudaria a escola particular e também a escola pública, porque desoneraria as escolas públicas, né? Tendo também, porque muitas não têm vaga e entraria nas escolas particulares de nível de ticket médio pequeno, ajudando a esses pais a também escolher as suas escolas, a escola que ele quer, naquele momento, que o filho estude. Porque a gente faz um trabalho realmente, a gente tem robótica, a gente tem teatro, tem música, tem inglês, balé, judô, né? E tem as escolas públicas também que a gente poderia ajudar também a levar com esse voucher, porque já ajudando as escolas, a gente poderia levar para as escolas públicas esse tipo de trabalho. Então, eu acho que era uma parceria com o governo do estado, com o governo do municipal, do município, e tentar, com esse voucher, ajudar aos pais que têm esse poder aquisitivo menor, mas que também acredita na qualidade, que a educação será o diferencial na vida dos filhos. E ainda até porque temos pais também que têm 2, 3 filhos, então esse pai, essa mãe não teria condições de colocar as 3 crianças na escola privada. Exatamente. Isso é muito comum nas nossas escolas de bairro. Às vezes o pai, enquanto ele tem um filho, ele consegue manter o filho na escola particular. Aí, quando vem o segundo filho, ele começa a ter que fazer a opção. E muitas das vezes, infelizmente, acaba retirando o filho mais velho para poder dar suporte às 2 crianças. Sim. É importante, né? Desculpa, Cláudia, só colocar. Uma coisa que, às vezes, as pessoas não comentam, né? Parece que a gente não está vivendo isso, mas o fato é que a renda de todo mundo caiu. Depois daquela crise lá de 2020, aquele profissional que ganhava um salário mínimo mais comissão, ele tinha o quê? 5 mil reais por mês, porque as comissões jogavam o salário dele lá em cima. Depois dessa crise, a renda de todo mundo caiu, as empresas mandaram embora, houve uma digitalização imensa no mercado, e aquele ganhava 4 mil, 5 mil, pode estar ganhando 2, 1,5. Então, quer dizer, o poder de compra foi corroído, né? E a população precisa hoje de um auxílio. Mandaram fechar lá atrás com tanta ênfase,
Mas agora que está na hora de reconstruir, a gente não está vendo efetividade nisso. Sim. Vocês compartilham dessa mesma visão? Sim. E ajudaria, né, a essa parcela de trabalhadores. Eu acho que também pagam seus impostos e teria como reverter, ser revertido para eles esse benefício. Porque a gente não entende essa questão. Melhoraria tudo, a qualidade do ensino, né? Porque você trabalhar na escola pública com 35 alunos é bem difícil. Você poderia trabalhar com 20. E muitas escolas particulares de pequeno e médio porte estão com 15 alunos numa turma. Até porque nós não conseguimos ainda voltar ao nosso número antes, né, do problema que vivenciamos em 2020. Então, muitas escolas ainda não conseguiram chegar ao seu número de alunos que naquela época tinham, né? A minha escola é uma, eu posso assegurar que nós ainda não estamos, não recuperamos todo esse público, né? E tem também, o César e Fátima, a questão de quando começa a fazer as matrículas da rede pública, muitos pais que conseguem vagas nas escolas que eles não querem que os filhos estudem. Longe de casa. É longe de casa. Mas eles não têm essa outra opção, entendeu? Então, o voucher educacional, ele poderia ajudar também nessa questão. Abriria mais espaço, mais vagas para as escolas mais próximas. Tantas coisas poderiam, mas teria que ter, sabe o quê? Vontade política. Sim. Sabe? Esse porque olhar, nós né? temos, a gente paga todos os impostos. Então, assim, dicotomizar, às vezes, é porque eles falam assim, não, a gente não pode, porque a escola nós temos que ajudar as escolas públicas. Mas a gente está tentando ajudar a escola pública também, porque é só ter essa visão. Porque nós somos escolas pequenas, né? Sim. De renda menor. E esses pais também têm renda menor. Então, é olhar a comunidade. A minha escola fica no bairro de Cordovil. Então, Cordovil não é uma escola, né? Que tenha não é um bairro que tenha um poder aquisitivo grande. Então, tem várias escolas lá, públicas e privadas. Então, eu estou falando pelo meu bairro, mas tem outras escolas também, né? Cascadura, Madureira. Sim, a associação atende a todo Rio e Grande Rio. Então, nós conhecemos a realidade de diversos bairros. E é muito isso que a Cláudia falou, né? A gente precisa desse olhar nesse momento. Quem sabe agora a gente não consegue, né? Através do Bora Trabalhar, ter esse alcance para que eles tenham essa visão. A gente acredita muito nisso, né? Ajudaria a escola pública, ajudaria a escola particular e melhoraria a qualidade do ensino. Que isso também precisa ser levado em consideração, a formação, né, dessa criança. Perfeito. Com relação a essa questão do voucher que vocês começaram a expor para nós, eu acho bem interessante, porque, vamos lá, um cidadão que ganha aí os seus R$2.000 por mês de salário, pai de família, a mãe, né, a esposa também trabalha, tira um e-mail que seja, ou que tire 2 também, então a renda familiar estaria em torno de R$4.000. Essa família poderia ter acesso ao voucher para atender o número de filhos que essa família tenha, né, sob sua responsabilidade. Nessa proposta do voucher, a escola receberia o valor de 50% do valor da mensalidade diretamente do responsável, e a outra parte viria do município ou do estado. Por exemplo, creche é sistema municipal de ensino, então já viria da prefeitura. Sim. Né? Aí se fosse, por exemplo, ensino fundamental e médio, já seria parte do estado. Do estado, Sim. isso. Perfeito. E o estado poderia, de repente, fazer até as 2 pontas, se fosse o caso. Né? Aí vem uma questão. Entendemos a quem seria possível buscar, quem teria direito a esse voucher e não ficaria restrito ao número de filhos. Né? Então, ou seja, pode ter um filho como pode ter 3. Né? Agora, quais seriam as condições para esses pais manterem um voucher? Esse voucher seria renovado automaticamente quando virasse o ano? Não, como que seria isso na prática? A escola tem um contrato educacional, né? E esse contrato, ele coloca ali tudo que o pai tem que fazer, né? Então, assim, se ele deixar de pagar a mensalidade, a metade da mensalidade dele, ele
automaticamente ele vai perder também a outra metade ele vai perder a vaga do aluno. Isso são coisas assim, essa é a ideia. Mas se ela precisa ser melhorada, né? 3 meses? Pode ser. Né? O valor, eu não sei qual é o ticket, né, médio de uma escola, eu acredito que seja 750, na última vez que vi. Mas colocar para as escolas também até aquele ticket médio, porque só seriam para as escolas pequenas e de médio porte. Não seria para as escolas maiores. Seria para essas escolas menores, né? E teriam aquelas mesmas obrigações, né? Exato. Só fazer um pequeno adendo aqui. Teria que manter carteira de vacinação em dia, controle de presença e por aí vai. Tudo igual. É o que hoje é feito, né? Que a gente tem o contrato. É assim que funciona, né? E a gente buscaria também, porque a gente tem o contato. Quando a escola ainda é de comunidade, assim, de bairros de comunidade ou bairros próximos, menores, a gente tem muito contato com os pais, né? E aí, uma vez eu conversando com os meus pais, eu falei, poxa, seria excelente essa ideia, né? Onde a gente briga por isso. Então, assim, é só realmente colocar na vontade política, porque acho que é a vontade de todos, né? Os pais ajudaria essa parcela, sabe, César? Porque a gente entende, assim, que é uma parcela que precisa também. Elas não estão sendo vistas. Uma coisa que eu vejo como muito positiva, né? É que, por exemplo, o que a rede pública oferece como via de regra? Oferece quadro, professor, e a recreação é quadra e bola. As meninas ficam olhando as meninas jogando. Isso. É assim. É mais ou menos. E na rede privada, por um custo inferior... E a qualidade do profissional da rede pública é muito boa, sabe? Sim. É porque realmente fica difícil trabalhar com 40 alunos. Sim, e não só isso, né? O que eu vejo disso aí? Se você... Vamos botar aqui em termos práticos. R$800 para o aluno ter o quê? Sala de aula e bola. E do outro lado você tem o quê? R$500, R$600 para o aluno ter sala de aula, bola, robótica, natação, judô. Isso dá uma formação muito mais completa. Sim. E faz com que... E a gente também ajudaria, porque porque senão você também pode pensar assim, as pessoas podem pensar assim, seria uma avalanche indo para lá, mas não é assim. Tem os quesitos, vão ter requisitos básicos para esse voucher. Sim, né? Mas o que eu quero trazer é o seguinte, porque, vamos lá, o aluno hoje em dia, desde a criança ao jovem, satura com muita facilidade. Sim. Então, se eu vou passar o meu dia 4 horas, 5 horas ou 8, que seja, no caso daquela criança que precisa que os pais trabalhem, né? Enfim, os pais, muitas vezes 12 horas, né? Então, aqui, a família precisa trabalhar. Ok. Mas você vai ter uma criança ou um jovem que vai ficar na escola não apenas socializando, que é fundamental, como também vai ter diversas atividades. Isso tende a aumentar o interesse da criança e do jovem pela escola. Sim. E hoje a gente está vendo uma evasão escolar muito grande porque a escola vem se tornando desinteressante. Sim. Quando vocês colocam um pacote de serviços por um valor abaixo daquele que o Estado já oferece com o básico, exatamente, isso por si só é um ativo de extremo valor e a população não tem essa visão. Não, ele não tem nem acesso a essa informação. A Cláudia conversou com alguns responsáveis dela sobre essa possibilidade do voucher. Mas muitos pais nem imaginam, né, que poderia existir um movimento desse, como já existe. A gente está lutando aí. Que em outros países, inclusive, você é uma pessoa muito estudiosa, eu acho interessante, que uma vez eu pedi até você, vamos pesquisar, vamos fazer um dever de casa, lembra disso? Lembro. E você veio com vários Dinamarca, países, né, que já utilizam o voucher. Então é possível. É possível, é só ter vontade política. É uma coisa que chama atenção, né? É o seguinte. Quando eu me lembro que você me fez esse pedido, eu mandei para você uma série de links. Foi. E é muito triste que a grande maioria da população não tem ideia do que acontece mundo afora. Porque o voucher educacional já é uma realidade da Dinamarca até a Colômbia. Exato. Então, assim, não tem esse papo, não, mas isso é coisa... Não vai dar certo. Não. A periferia do mundo, se quiser chamar dessa forma,
já existe voucher educacional. E uma coisa que as pessoas se esquecem é que nós temos milionários em todas as cidades do mundo. Exato. Na Colômbia tem bairros de altíssimo padrão. Exato. E, então, assim, a gente tem Colômbia com voucher educacional, Chile com voucher educacional, Bolívia com voucher educacional. E, assim, no Brasil, essa história, essa proposta ainda é tão embrionária. Exato. Para vocês terem uma ideia de como nós estamos atrasados nisso aí. E, assim, o mix de serviços que é oferecido dentro da escola, por si só, é um diferencial que mereceria toda a atenção. Merece toda a atenção. César. Mas se as pessoas não tiverem essa visão, não adianta. César, a gente também atrás né, a gente está aqui atrás dos bastidores na associação, né? Eu recebo ligações assim, tô querendo vender minha escola. Eu não aguento mais. Eu tô tomando remédio de tarja preta. Eu estou querendo passar a minha escola. Então, assim, cada vez que eu escuto isso, eu fico triste. Porque eu acredito muito na educação, entendeu? Então, eu fico muito mesmo triste quando uma escola fecha. Porque se fecha uma escola, vai abrir um presídio. Fato. Não é fato? Só é essa questão. Então, tem que fazer coisas. Esse governo tem que fazer coisas. Eu falo nas 3 instâncias. Municipal, estadual e federal. Tem que fazer coisas que possibilitem a educação. Continuar. Tá capenga. Nós tivemos aí um número baixíssimo no IDEB. E é de escola pública. Que a gente sabe que tem bons profissionais. Mas o que está acontecendo é falta de investimento. Milagre não existe. Milagre não existe. Então, bora trabalhar. César, a educação... É um podcast, bora trabalhar. No último problema que nós vivenciamos em 2020, crise sanitária, a educação foi a primeira a parar e a última a voltar. Exatamente. Olha o olhar desses governantes para a educação. Isso é muito triste. Isso é muito triste. A gente vai entrar agora em algumas discussões que eu poderia até chamar de zona cinzenta, né? Mas nem... Enfim, a população tem que acordar. É um fato. E o IDEB do Brasil é dramático. Muito. Dramático. Muito. E, assim, a gente até sente muito, Cláudia, quando a gente vê o nível de comprometimento é grande. A gente sabe o quanto isso pesa. Você principalmente, que é meu amigo tanto tempo. E sabe como é que é a luta, né? Pô, a gente já vivenciou coisas, assim, terríveis. Eu já vi... Para vocês terem uma ideia, isso não é falado na mídia, né? O Brasil esconde as suas mazelas. Isso. Né? Eu nunca vi, por exemplo, nos grandes telejornais dizer que no Rio de Janeiro está entupido de barricada. Então a gente está acostumado a não resolver os problemas e negar a existência deles. Joga para baixo do tapete. Pois é. E a gente está vendo hoje o quê? Alunos que chegam até na graduação sem saber ler e escrever. Por quê? Porque vem daquela realidade, não só das salas de aula entupidas, mas professores sofrendo ameaças físicas, Sim. Uma série de situações que você não vê na escola privada. Exato. E na escola privada você tem o quê? Um número menor de alunos por sala. Esse número menor de alunos por sala dá condições do professor oferecer um serviço mais personalizado e daí obter índices que melhoram a situação do Brasil. E a rede pública acaba pegando carona, porque se você sobe a nota de um, o outro vai que meio por osmose melhora a nota do município, do estado, via rede privada, por um esforço individual do empresário. É isso aí. O estado pega carona e está na hora de alguma forma, nunca precisou-se tanto, né? Fazer alguma contrapartida. Exato. Se você quiser ir lá para lavar o rosto, fica à vontade. Não, tá bom, já estou me recuperando. Assim, é muito importante porque que o nosso público entenda que aqui todo mundo vive a empresa, vive o trabalho. Aqui a gente leva trabalho muito a sério. Tem gente aqui que dorme e acorda às vezes dentro da própria empresa para poder, às vezes, assim, são coisas surreais. A Cláudia mencionou o caso de uma pessoa que queria passar a escola. Tem mais ou menos um mês que uma professora me falou que iria dormir dentro da escola para acompanhar 2 professores e mais 2 professoras, 4 professores que não poderiam voltar para casa porque estava tendo uma operação
no caminho do retorno. Então, olha o nível que a gente chegou. Os professores, né, já fazem um trabalho que deveria ser das famílias, e daqui a gente está começando até a ajudar o professor a não ter que se expor a uma situação de violência, que está dificílimo. E, assim, o poder público precisa se debruçar sobre a realidade. Agora, em época de eleição, o pessoal está prometendo boi voando. E o básico não está sendo feito. Né? Isso aí. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, essa questão do IDEB. Né? O IDEB só cai. E hoje a gente tem aí o problema da geração nem. Não estuda e nem trabalha. E a associação tem alguns projetos para somar ideias, compartilhar as melhores experiências para fazer com que a escola se torne novamente um lugar atraente para a criança e para o jovem. Fala sobre isso para mim, por favor. Então, César, desculpa, eu vou falar Fátima. César, a gente tem muitos projetos. A gente levantou concursos de redação, sabe? Concursos de xadrez, matemática, onde a gente pudesse fazer esporte, escolas interclasses com as escolas associadas. Tem muita coisa, assim, mas eu acho que o básico dentro das nossas escolas, isso eu posso falar porque a gente tem estado com eles, com os gestores, e ainda tem esse trabalho muito pontual. Não vejo ali as crianças tão desmotivadas pela questão das redes sociais. Eu acredito que o celular acabe desmotivando um pouco. Mas com relação ao estudo, as crianças nas escolas, a gente está tendo lá aulas de... Programa bilíngue. O bilíngue, mas tem o emocional também, socioemocional, que está sendo... As escolas estão colocando muito as aulas, né, para amenizar esse impacto, porque... Eu lembro que quando voltou, né, a escola, teve um aluno com medo de chuva. Ele se tremeu e falou, não, eu quero ir para minha casa porque eu estou com medo do trovão, ficou com medo de chuva. E ele já era grande. Então, assim, ele veio com medo, um medo que formou-se, né? Porque foi um buraco. Então, até isso amenizar, sabe, leva tempo. Agora, com relação ao ensino médio, eu acho que é uma ociosidade de projetos, sabe? Você trabalhar com um jovem hoje, tendo tantas vertentes que mexem com a cabeça dele, mas lembrar do jovem que você foi, né? Na minha época, eu adorava música, eu adorava teatro. Nós fizemos um curso de contação de histórias pela associação, foi fantástico. Que a gente coloca a história da gente, né? Esses medos, essas angústias, dentro da história, dentro da música, dentro do teatro. Então, é saber trabalhar com esse jovem, porque eu não posso me distanciar dele. Então, são projetos que eu possa trazer, né? Para a realidade das pequenas escolas. Sabe? Porque realmente eles estão precisando de cuidados. Mas para isso, você também tem que ter... Porque o gestor já está tão sobrecarregado e não dá tempo dele fazer um projeto bacana com as crianças dele. Pois é. No entanto, Cláudia, eu lembro que você comentou comigo, já deve ter uns 2 anos isso, né? Sobre alguns projetos voltados para o momento atual. Né? A gente estava comentando, né, naquela conversa nossa que nunca tivemos tantos casos de TDAH, de hiperatividade. Houve uma disparada nisso na sociedade, crianças desenvolvendo níveis de ansiedade anormais. E isso chama a atenção dos pais, chama a atenção da sociedade, mas muitas vezes as pessoas até se retraem por constrangimento, por insegurança, coisa do tipo. E muitos dos professores que já atuam na rede privada, eles tiveram até especializações, né, em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade. Os professores da rede privada, mesmo aquela escola de bairro hoje, tem uma condição de oferecer um serviço diferenciado voltado para a necessidade daquele aluno. Né? Então, eu queria que você falasse para a gente, por favor, as experiências que vocês já tiveram
com alunos precisando de psicopedagogo, alunos com TDAH. Vocês lidam com isso no dia a dia dos parceiros. É muito interessante que vocês colocam como a associação orienta as escolas a receberem essa demanda. Então, quer falar, Fátima? Não, pode falar que eu completo. Eu acho que essa questão aí de inclusão, ela também vem crescendo, né? Todos já percebemos isso e a LBI, né? Ela está aí para ser cumprida. E a gente vem tentando capacitar os nossos professores também com mediação, né? Com as aulas, com aulas orientadas, né? Adaptadas para essas crianças com essas síndromes e com esses transtornos. Só que a gente também tem que entender que os pais estão precisando de apoio. Porque os pais agora eles estão sem saber o que fazer. Então, eu acho que, ainda assim, os governos também deveriam colocar, né, para ajudar as escolas particulares, as escolas públicas, centros especiais. Centros com essas especialidades. Atendimentos especiais. Exato. Porque esses centros, ou em UPA, ou em Clínica da Família, onde eles puderem, até nas próprias escolas, busquem uma escola particular que tenha essa condição de fazer esse centro de referência. Para quê? Para que a gente possa tratar essas crianças, mas também tratar os pais dessas crianças. Porque eles estão tendo mais um custo, né? E estão buscando ajuda do governo para poder auxiliar essa criança. E onde poderia ser feito nos centros, nos núcleos, né? Desses centros onde o governo pode ajudar. Porque senão será mais um custo para a escola. Sim. E a escola não está com condição de arcar com esses custos. Acabou sendo mais uma demanda para a escola, César. A nossa realidade dos últimos 4 anos, com relação a você ter um profissional que dê um suporte à equipe pedagógica, como uma psicóloga, uma psicopedagoga, hoje é fundamental. É difícil você hoje. É claro que existe uma lei que você tem que ter um especialista em educação inclusiva dentro da sua equipe, mas às vezes um só profissional não consegue dar conta da demanda. Os casos que têm chegado às nossas escolas têm sido assim, numa quantidade cada dia maior. Então, hoje, às vezes, a família, pela Cláudia falar, às vezes ela não tem o conhecimento, o acesso, ou às vezes ela também não quer fazer, se entender da necessidade daquilo ali. É uma fuga. Porque é mais um custo para ela também. E é uma fuga também, né? Porque ninguém quer ter um filho que tenha algum problema. Ninguém quer. Então, assim, e a escola, ela orienta. Ela está ali para educar. A educação, mas a educação, ela também vem de casa. Sim, e muitas vezes os pais não têm nenhuma ideia. Ele vê que o filho dele tem uma dificuldade, mas ele não sabe entender o que é um autismo, o que é um TDAH. E na escola, você imagina, uma escola que trabalha com 15 alunos numa turma, 20 alunos numa turma, uma escola que trabalha com 40, 50. É outro olhar do educador. Bom, o professor consegue perceber muito mais se aquele aluno tem uma dificuldade além da tolerável. Isso. Então, aquilo ali não é apenas uma dificuldade. Aquilo já pode ser uma síndrome ou pode ser um transtorno. Ou então comportamental. Ou emocional. Aquela questão, eu quero um carinho, eu quero um beijo, eu quero um abraço, eu quero um colo. Que às vezes o pai e a mãe não percebem. Ou então é colo excessivo, né? Então a gente sabe disso também. Verdade. Tem pai e mãe que se puder botar o filho na bolha, vai colocar. Às vezes por uma ausência muito grande, ele não tem... supre com brinquedos. Exato. Então, assim, né, é um meio termo, sabe, César? O equilíbrio. Que é o equilíbrio. A escola tem dado essa né? Mas ela também está sobrecarregada. Os gestores estão sobrecarregados, os professores estamos todos sobrecarregados. Sim. Né? Então, assim, colocar centros para ajudar as famílias, muito bom. Seria, na verdade, um CAF, né? A gente pode dizer que a gente está embrionando aqui agora um projeto, é o Centro de Acolhimento à Família. Exato. Porque também ajudaria na questão dessas crianças nas escolas particulares e públicas. Porque os pais não sabem para onde levar.
isso faz com que as escolas busquem sempre outras ferramentas. O ensino hoje, né, para o professor, ele é um grande desafio. Ele é prazeroso. É claro que hoje eu acredito muito no educador, que ainda é educador porque ele ama. Porque é um grande desafio. Porque faz com que cada dia ele busque mais ainda conhecimentos para poder trazer para a sua aula, para ter a atenção do seu aluno ou poder ajudar o seu aluno a se desenvolver. E quando você observa que aquilo ali está além do que a gente considera normal, onde a gente precisa chamar essa família no papel orientador de pedir ajuda, porque, olha, a escola consegue fazer até aqui. Daqui para lá, a gente precisa que você converse com o pediatra, que traga para a gente algumas respostas, para somar o nosso trabalho, para a gente poder dar mais suporte a esse aluno, para que ele possa se desenvolver ainda melhor. Então, em alguns momentos, a escola também para quando ela atende essa família e a família coloca com a falta, olha, mas eu não tenho condição, eu não tenho plano de saúde, eu não consigo. E aí existe também uma carência desses atendimentos a essas crianças de forma pública, de forma gratuita. E muitas das vezes o que a escola faz? Ela coloca mais um profissional, aí é mais um custo para ela, para poder gerir essa necessidade dessa criança, tanto de suporte ao teu professor, ao teu profissional, quanto de suporte para essa criança. Então, é mais uma demanda, e hoje essa demanda é enorme, né? Às vezes somente por uma questão emocional, às vezes não, às vezes é uma questão mesmo que precisa de um outro olhar. Pode ser um transtorno, distúrbio, questão de saúde questão mesmo. Mais de saúde, e aí você tem que ir para a parte clínica. E que é uma coisa que a gente não tem, assim, esse conhecimento. E a gente não pode ter essa responsabilidade. Entendeu? Porque todo mundo fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Sim. Mas o gestor ele tem que ter. Ele tem que ter a cabeça também de médico, mas também tem que ter de professor, de faxineiro, de porteiro, de tudo, porque ele é tudo na escola. Então, ele é sobrecarregado, né? O professor, às vezes, ele tem esse entendimento, porque a gente tem um coordenador, né? A escola tem uma estrutura gerencial, né? Uma estrutura que dá essa oportunidade, mas nem sempre, o César, nem sempre. Porque, às vezes, você também tem as suas particularidades, né, para resolver. E, de repente, você não tem. Então, assim, tem que ter algo que a escola possa ter parceria. Por isso que a associação é importante. Sim. Porque ela faz essa parceria e leva para as escolas. Então, por exemplo, a gente faz capacitação também. A gente leva a psicopedagoga, a gente leva a psicóloga, a neurocientista para conversar com os professores para que eles consigam fazer um PEI, um PDI. Por quê? São ferramentas necessárias para trabalhar com essa criança de inclusão. Interessante. Então, no caso, a associação ela tem um corpo de profissionais voltados para essa parte de desenvolvimento neuromotor, voltado para... Está todo mundo junto. César, nós temos hoje uma contabilidade. Se a criança... Eu vou organizar esse pensamento. Vamos entender. Se a criança ela tem algum probleminha na entrada e ela cai, ela fica caída ali. O porteiro, ele não tem o conhecimento que o gestor tem. Sim. Aí ele chama o gestor. Aí o gestor vai lá, conversa com essa criança, bota a criança no colo, entra com a criança. Então, ela tem que ser gestora, tem que ser porteira. Aí a criança vai lá dentro, ela vomita, né? Aí você tá ali com a criança, você vai limpar a criança, então você também tem que ser a pessoa. Entendeu? Quantos papéis você desempenha dentro de uma escola? Mas a questão em si que eu queria colocar é a seguinte, vamos imaginar. Vamos procurar deixar bem esmiuçado para que as pessoas compreendam em detalhes como que a associação trabalha, né? Eu vou perguntar todos os benefícios que vocês oferecem para as escolas, sim, mas nesse primeiro momento, essa questão dessa demanda pela saúde mental, esses transtornos, essas síndromes que dispararam na última década, fato, vocês possuem um corpo de profissionais como psicopedagogos, psicomotricistas e outros para poderem orientar essas escolas? Temos clínicas parceiras. Perfeito. Porque a escola não consegue financeiramente arcar com tudo isso.
Então, ela orienta os pais a procurarem essas clínicas, que são clínicas de tratamento, de terapia. Boas né? clínicas, Boas né? clínicas, porque a gente faz essa filtragem. A gente filtra. Então, assim, mas por que não também aliviar essas famílias, as escolas com esses centros? Sim, entendo. Você entendeu? Porque, assim, não é o problema não é que as clínicas... É porque também a demanda está aumentando para elas. E então, fica a qualidade do serviço... Cai. E a gente não consegue ajudar as nossas crianças e as nossas famílias. Você entendeu? Hoje, nós temos um escritório de contabilidade que dá um suporte inicial. Nós temos uma secretária que nos auxilia na associação e ela atende demandas diárias diversas. Então, às vezes, a escola ela tem uma questão, ela liga e fala, olha, associação, eu preciso de uma ajuda, eu estou passando por isso, isso e isso. E aí a gente encaminha essa escola associada a um parceiro nosso para que ele possa dar a devida assistência. Alguns casos, dependendo da demanda, se for um advogado, a gente tem uma advogada que dá um suporte inicial, um esclarecimento, uma luz, uma orientação. Mas eu vou ter um problema, eu preciso contratar os seus serviços. Aí, por ela ser parceira da associação, associada à associação, e utilizando os serviços do nosso parceiro, ela vai ter um desconto nesse atendimento. É onde entra o benefício de você ser associado. Você tem diversos profissionais que podem prestar serviço a você a um custo mais baixo. Por quê? Porque eles são parceiros da Associação Alerta. Então, a nossa secretária está ficando PhD. Ela, qualquer dia, eu acho que ela vai querer ser uma gestora. Eu acho que o dia que eu estiver doente, eu vou chamá-la para ficar no meu lugar, porque ela já consegue destrinchar as demandas. Porque o que ela ouve diariamente, César, é algo assim... dramático. Assustador. E a demanda, ela cresceu de uma tal forma... E às vezes falta para a gente, o que a Cláudia falou, né? Às vezes é tanta coisa pro gestor... que falta só você parar, respirar e pensar. Às vezes a Girlene só faz esse papel de calma, olha, me fala o que é, deixa eu te ouvir. E no final leva uma palavra, porque o gestor às vezes está tão sufocado que ele não consegue gerir até informações simples. Simplesmente, às vezes é um acolhimento que ela faz. Sei. Então, isso nós temos também. É a nossa psicóloga de gaveta, que é a Girlene. Ela é uma querida e atende as escolas sempre com muito carinho. Aliás, é o perfil da nossa associação, né? Nós somos 9 gestores e não poderíamos ter uma pessoa lá para fazer esse atendimento diariamente que não tivesse o nosso perfil, né? Exatamente. De uma escuta muito ativa. E uma pergunta agora. Agora eu vou pedir para vocês destrincharem, fazerem aquele glossário. Os benefícios, de fato, que as escolas têm em fazer parte da Alerta Educação. Vamos imaginar, uma creche hoje se filia à associação. Quais benefícios que essa creche possui? Eu posso te dar uma primeiro, que é assim, uma coisa que a gente busca, que a gente sempre buscou. A padronizar, sabe? Como se fosse uma rede, uma coisa segura. Uma matrícula segura, onde todos tivessem o mesmo tipo de contrato, todos tivessem o mesmo tipo de documentos exigidos. Nós temos que exigir muitos documentos dos pais, né? A gente tem que ter o termo aquele dos dados, termos de Uso proteção de dados, né? A gente tem que ter esse termo. Temos também o de imagem e voz. Temos que de saúde, contrato educacional. Então, a gente faz tipo um padrão, um kit, Sim. onde a gente pode passar para os associados, para que eles também tenham essa matrícula segura. Se resguardar juridicamente da má-fé. Exatamente. Então, a gente já tem esses kits que a gente já passa para essas escolas para elas já terem esse suporte. E aí também tem essa questão da assessoria jurídica, que a Fátima bem falou, a pedagógica e a contábil, que a gente também tem essas assessorias muito boas, inclusive. E fora as outras assistências, né? Uma outra coisa também importante, que nós já tivemos ações esse ano até sobre isso. Às vezes chega uma fiscalização na sua escola de uma forma não tão agradável. Talvez se colocando de uma forma inapropriada, abuso de poder, né?
E a associação, ela toma dor para ela, sabe? Se isso acontece. Então, nós temos... Formamos comissão, né? Dentro da vigilância sanitária, da Secretaria de Educação. A gente forma uma comissão. Se isso acontecer, liga para a associação vai representar a sua escola. Você é parceira da gente, você é associada da nossa escola. Então, você tem um problema, a gente vai tentar solucionar. A gente vai tentar abrir o caminho e dar uma melhor solução para que tudo transcorra da forma correta e que a escola também não sofra ali uma punição indevida. Sabe aquele pai que fica atento aos filhos? Sim. Se acontecer alguma coisa com o filho, ele vai lá e resolve? Ele vai lá e tentar entender se aquilo ali ele pode ajudar a resolver, né, a fazer com que o filho dele tenha uma condição de ser atendido. É mais ou menos isso. A gente tem que buscar o que é aquilo que a gente possa proteger, entendeu? Porque as escolas estavam muito desprotegidas, eu acho. Perfeito. Então, deixa eu ver se eu compreendi. Vocês estão buscando, como associação, desenvolver uma rede de proteção à rede privada, Exato. Que contemple todas as dimensões jurídicas, acadêmicas, pedagógicas e até contábil. E também parceria com as empresas. Porque comercial, fortalecer as empresas. Abertura política, né? Você falou da escadaria da LERJ que a gente frequentava. E como, né? Representatividade junto aos órgãos. Competentes. PROCON, Vigilância Sanitária, tudo. De forma diferente, tá, César? Se eu chego lá enquanto somente gestora da minha escola, eu tenho um olhar. Quando a gente chega a uma comissão, nós somos da Associação Alerta, você pode ter certeza que a recepção é outra. Outras portas se abrem, porque eles veem força. Poxa, não é só uma escola. É questionamento, sabe? Também, né? Então, eles já têm um acolhimento e uma atenção à nossa associação com outro olhar. Isso, esse ano, volto a dizer, nós tivemos algumas ações, tanto de vigilância sanitária quanto da Secretaria de Educação. Fomos muito bem atendidos, acolhidos. Hoje nós temos um telefone. Caso tem curso também, né? Eles fizeram um curso online, então caso fizeram a associação curso precise... para os professores, para as escolas, para se capacitarem com relação a isso. Também. Fez um curso online, atendeu um grande número de escolas. Então, assim, nós temos portas abertas em pontos importantes, sabe? Então, aconteceu alguma coisa, entra em contato com a associação, que a associação vai te dar uma orientação, um norte. Você não se sente tão sozinho. Porque quantas vezes, enquanto gestora, eu me senti sozinha? Caramba, porque às vezes o teu colega da direita, o teu colega da esquerda, ele não te vê só como um concorrente. Ele te vê como um inimigo. E isso a associação está tentando tirar também. Você se unir a todas as escolas, você está fortalecendo as escolas particulares do Rio de Janeiro. Uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura, uma mudança de olhar. Cada uma tem a sua referência, né? Tem que parar com isso de você achar que, como eu já sofri isso, carro de som na porta da minha escola, da escola concorrente. Então, assim, para quê? Cada uma tem o seu trabalho, o seu valor, sabe? E a gente está trabalhando isso também nas nossas reuniões. Vamos respeitar o nosso colega gestor, não vamos vê-lo como inimigo. Chame ele para a associação, porque se nós seguirmos padrões, nós vamos nos fortalecer. Inclusive, daquele pai que não é muito bom pagador, né? Que todo mundo sofre isso, e vai tirar da tua escola, vai levar para a escola do lado. Vai sair devendo a sua escola e vai para a escola do lado. Então, nós temos um grande papel nesse momento de enxergar que o mal do outro não é o seu bem. Pelo contrário, é educação, sabe? A gente age como girassol. Perfeito. A associação é o irmão mais velho, né? É isso. Eu falei, pai, né? Aí ficou meio patriarcal, né? Tipo, não, irmão. Mas na realidade é importante você saber que você tem lá um ombro que você pode buscar. Exato, César, é interessante, porque na hora aí. que você tem aquele impacto da notícia ruim ou da ameaça real, atenção, o normal da pessoa é ficar desnorteada. Sim. Se você sabe que tem para quem ligar, quem recorrer, sem custo, já está incluído naquele comprometimento que você tem como associado, você fica muito mais tranquilo. E eu acho bonitinho que às vezes as pessoas sempre falam assim, poxa, como você... Obrigada por você ter me atendido imediatamente. Muito obrigada. Falei, gente, isso é eu sou assim. É a sua essência. É minha essência. Eu tento ajudar a todos. Eu penso coletivamente, entendeu? Uma coisa que você comentou, Cláudia, depois eu até troquei uma ideia rápida com a Fátima, foi em questão da lei do calote, né? Que vocês têm atuado para poder
mudar essa realidade. E isso não muda de uma hora para outra. É a Lei 98.7099. Pois é. O que acontece? Na prática, se a gente for fazer uma análise muito realista, né, daquilo que temos no momento, a educação é o único segmento onde você não pode interromper o serviço por falta de pagamento. Sim, durante um ano. Exatamente. Então, o que acontece? Isso dentro daquele contrato vigente. Sim. Na prática, o que nós temos? Até na saúde, você pode desligar os aparelhos de uma pessoa que não pagou o plano. Sim. Mas na educação você tem esse problema que compromete a saúde financeira das escolas e faz com que muitas vezes também o profissional escolar não recomende a profissão dele para os filhos. Quais iniciativas a associação tem feito para poder mudar essa lei? Inúmeras. Só que eu até estou um pouco assim, desanimada com relação a isso, sabe, César? Porque eu acho que é vontade política. Não tem jeito. É como aquilo que eu falei. Quando se fala de escola particular, é escola particular, sabe? Então, é muito difícil. E, infelizmente, a gente não tem um bom representante político, né? Que queira, de visão política, né? Que queira nos ajudar com essa questão. A gente já foi às esferas, a gente já tentou conversar com alguns deputados, mas é uma lei federal, né? Uma lei que está acabando com as escolas também. E assim, que foge do entendimento por ter mais de 30 anos. Foge do meu entendimento e foge do entendimento de muitos. De qualquer pessoa lúcida. Qualquer pessoa lúcida, porque você presta serviço, né? Você tem que pagar mensalidade, você tem que pagar salários, você tem que pagar impostos, você tem que pagar tudo. Então, a gente não tem esse entendimento. Muitos pais nos ajudam com relação a essa questão, mas você sabe que maus pagadores existem em vários lugares. Lógico. Então, assim, mas era uma lei que poderia, pelo menos, nos dar uma brecha, tipo de 3 em 3 meses. Se o pai ficar sem pagar 3 meses, né, ele perderia a matrícula. Mas é bem complicado. Por último, nós chegamos a questionar se nós não teríamos como fazer uma abertura de um contrato, ao invés de anual, semestral. Porque já daria um refúgio para a gente, né? Porque você, às vezes, tem um aluno que ele entra em janeiro, às vezes paga fevereiro e às vezes fica o ano inteiro sem pagar. E isso é muito complicado. E é um fato, assim, que você tem que burlar uma lei, ou então tentar brechas nela, quando ela poderia ser totalmente reanalisada. Justa. Poderia ser trabalhada e vista que não há condição. Você já pensou a saúde? Assim também? Lógico. Mesma coisa. A escola, ela depende da mensalidade, né? É um serviço, é uma prestação. Mas ajudar não posso, porque é escola particular. Mas cobrar dela posso, porque ela é uma empresa. Não, ela é uma iniciativa privada? Não, ela é... Você dá o direito dela funcionar. Concessão. Concessão. Entendeu? Então, ela é uma concessão. Aí, não vou mexer não, porque... Então, você não entende muito bem isso, né? Mas aí também tem uma questão que eu entendo que pode se abrir um caminho, né? Vamos lá, sozinho eu não consigo nada, com 100 consigo alguma coisa, com 15 mil podemos muita coisa. Pois é. Podemos quase tudo, talvez. Exato, Tudo ninguém consegue. Agora, vamos lá. O que acontece? O político, na sua natureza do ser, ele tende a partir do seguinte: eu quero o voto. Né? Só que quando ele quer o voto, a gente observa que ele busca fazer favores à população, e aquele indivíduo que recebe aquele favor, ele não está recebendo favor só daquele político. Ele já pediu o salão para fazer a festa de 15 anos da filha dele a outro político. Quando ele precisou de cesta básica, ele procurou outro político. Quando morreu alguém da família dele, outro político enterrou. Então, esse cidadão, hoje, ele está devendo favor para 3 ou 10 políticos aí facilmente. Sim. Ao ponto que aqueles deputados, se a gente fizer um estudo, a gente encontra isso. Aqueles deputados que conseguem atravessar
várias legislaturas, que já estão na Câmara de Vereadores, do deputado na Alerj, há mais de 4, 5 mandatos, são justamente aqueles deputados que representam associações, que representam categorias, porque o voto da categoria é fiel. E aquele voto avulso vai da necessidade do momento. Eu não sabia. Então, o que acontece? Nesse ponto, eu acho que pode ser uma sugestão, né? Buscar trazer esse tipo de conscientização a alguém que queira realmente transformar a educação privada em bandeira. Sim. Porque da mesma forma nós temos o agronegócio. Sim. O agronegócio gera lucro. Sim. São empresas? Claro. São ou não são? Nossa, e como? Então, o que acontece? É a base. Você tem a bancada do Também. agronegócio. Eu acredito que quando a gente tem a bancada da educação, a gente pode ter também representantes da educação privada que oferecem um serviço personalizado, Sim. carregam o IDEB nas costas, a bem Sim. dizer, né? Não, eu acho que o IDEB, ele é mais pela escola pública, por isso que está tão baixo. Pois é, mas aí que está a questão. Se você abrir, você muda. Ele só é um indicativo da escola pública. Pois é, mas aí que está a questão, Cláudia. Se você fizer uma análise simples assim, pega, por exemplo, hoje, a evasão escolar está concentrada onde? Na escola pública. O aluno, aquele jovem nem, ele é egresso de qual sistema? Público ou privado? Então, assim, você tem, claro, você tem situação de todos os lados, mas a maioria provém de onde? Então, esse tipo de coisa tem que ser colocado na mesa. Eu entendo que, de repente, organizando o pensamento e trazendo dados, a gente consiga reverter esse processo. Por quê? Vamos pegar só o lado da empregabilidade, por exemplo. A quantidade de professores que hoje trabalham no bairro vizinho que seja, o bairro que mora ou o bairro vizinho ao que residem, isso tira quantos carros da via pública, quantos veículos. Isso economiza quanto em saúde? Isso economiza quanto em qualidade de vida? Então, a gente tem uma linha imensa de flancos para poder atingir. No entanto, tá a bola de vocês. Eu estou dando algumas sugestões aqui. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte. Hoje a gente percebe claramente que até o funcionário da rede pública não coloca o filho na rede pública, matricula o filho na rede privada. Isso já é constato desde sempre. Eu não lembro de ter tido um professor na escola pública, que eu também cursei, que tivesse o filho na escola pública. Todos colocavam na rede privada, sem exceção. Vamos lá. Isso posto, é importante que a gente deixe isso claro para a população, dentre outras coisas que a gente já viu aqui. A associação hoje ela tem alguma linha ou projeto de linha de esclarecimento público fora dos limites da sua comunidade? Esclarecer a população do que é a rede privada na prática? Nessa linha, acho que ainda não, né? Não. Poxa, César, 2 anos de vida. Olha, agradecemos porque você já está deixando aí para gente uma sementinha, um novo aspecto. Eu pensei nessa questão dos centros de especialistas. Ou naquelas... porque teve um projeto que teve, acho que é Educa Mais, sei lá, não lembro bem. Mas que tinham uns profissionais, por exemplo, mas ficavam... até uma coisa, tipo, para mim foi tapar buraco. Eles colocavam as crianças até 2 horas e deixavam uma pessoa que... Um monitor, né? Um monitor. Então, assim, que para mim uma irresponsabilidade. Mas nessa questão, ver esse trabalho em parceria da rede pública com a rede privada, nesses profissionais de qualidade. Entendeu? Eu oferecer, já que eu estou tendo ajuda, eu oferecer o meu profissional também para ficar naquela escola pública, tal horário, tal dia. Tem tantas escolas públicas e tantas escolas particulares no bairro. Entendeu? Os centros, colocaria nas escolas particulares que têm salas ociosas, esses centros que pudessem atender a rede pública. É a parceria. Então, há condição. Só não tem ainda a vontade política. Perfeito. Uma coisa que eu reparei também foi o número de falências
pós-crise sanitária. Muita. Né? Muita. Vai fazer chorar de novo, né? Não, a ideia não é essa. A ideia é esclarecer. Porque muita escola. Eu me lembro que foi comentado em 2020 algo em torno de 18 mil escolas na rede privada. Muitas. E hoje já estaríamos aí por volta de mais ou menos 11 mil, ou seja, 7 mil escolas fecharam. E dessas 11 mil escolas que permanecem, a gente pode dizer que estão praticamente a metade está em recuperação judicial. Isso. Problema muito sério. É. Mas uma coisa que chama a atenção é que mesmo com essa dificuldade em recuperação judicial, continuam fazendo um serviço ainda superior. Inclusive, isso é muito orgulho, né? Pois é, inclusive alunos que vêm obtendo êxito em concurso público sem fazer preparatório. Exato. Coisas que têm superado expectativas. O sacerdócio, eu acho que ainda está essa questão do... esse amor pela educação que ainda faz isso. Sabe, César? Sim. Porque eu também fico admirando esse profissional que ainda está ali, que está à beira de uma falência, com uma dívida de empréstimos que pegaram, né? Tendo até que tirar do seu... Quantos eu já escutei? Eu tiro do meu salário, que às vezes tem o gestor tem uma outra atividade, eles tiram do próprio salário deles para manter ainda as suas escolas, sabe? E eu falo, é só o amor que tem pela escola. Sim. Porque não há outra razão, né? Porque você fazer isso, para mim, é algo divino, né? E eu só tenho orgulho desse pessoal, mas assim, também aí dá uma sacudida em mim, sabe? Tipo assim, a gente não pode ver só disso. A gente tem que brigar pelos direitos também, por aquilo que possa vir ajudar efetivamente as escolas. Não é um paliativo, a gente não quer paliativo, a gente não quer mais empréstimo, né? Exatamente. A gente quer realmente uma ajuda efetiva que possa tirar as escolas, sabe, desse buraco. Porque é um buraco, às vezes a gente não tem muito chão. É uma coisa que você fica meio sem base, sabe? Uma coisa que... E aí as pessoas estão enlouquecendo. Estão tomando remédio mesmo. Eu estou falando sério. Não tô... É algo que... Pressão alta, né? Tendo... Crise de ansiedade. Muitas crises de ansiedade. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque somos seres humanos. Precisamos de cuidados também, né? Perfeito. Bom, o que ocorre? A gente lembra que, devido a essa questão que houve lá atrás da crise sanitária, também criou-se o Pronamp, né? Sim. Que muita gente não conseguiu, inclusive, ter acesso ao Pronamp, porque o dinheiro acabava assim rapidamente. E soube também que a nossa associação está buscando aí apoios com cooperativas de crédito, de todos os segmentos. Vocês procuram ajudar bastante nesse sentido. Sim. E a gente queria ter de vocês, assim, o norte. Os próximos 5 anos, quais as frentes que vocês pretendem atuar? Porque a gente já sabe que vocês buscam atender em todas as dimensões. Agora, por exemplo, crédito com juros subsidiados, o que passa pela cabeça de vocês hoje para oferecer às escolas? Então, César, esse tipo de ajuda, esses empréstimos, ninguém mais quer, sabe? Eu acho que a gente chegou a essa conclusão. Como eu te falei, é uma ajuda efetiva, não paliativa. Sim. Então, uma redução de IPTU para as escolas, porque as igrejas têm, porque as escolas não têm. Podem ter. Então, cadê o governo municipal nisso? Uma redução de IPTU, uma luz, uma água. Redução do quilowatt-hora, você está dizendo. Poxa, por que não? Sabe, a gente é taxado de tudo, fora as outras coisas que você não tem noção. Você tem, porque você vive no meio. Mas eu tô falando assim, que é muita coisa. São tantas atribuições, tantas obrigações, né? Que você quer que a escola tem que ter, que eu falo, quem hoje opta, né? Por ser um dono de escola, tá indo pro lugar errado. Então, assim, como daqui a alguns anos não teremos professores. Porque ninguém mais quer ser professor.
É difícil, gente. É uma realidade que a gente sabe que vai bater nas portas, sabe? Por quê? Porque não tem valorização também. São mal remunerados, não tem nenhum benefício por desenvolver uma qualidade. Como produtividade. Por que não? Plano de carreira. Plano de carreira. A gente tem que ter isso, gente. Sabe, o gestor tem que ter e o profissional de educação também, todos. A gente tem que ter. Porque, afinal, eu sou pós-graduada, tem pessoas com mestrado, doutorado, e passando pela mesma necessidade. Tem necessidade disso? Onde desculpa o desabafo, César, mas eu só fico... o futebol revolta, ganha né? milhões. Um jogador para jogar bola. E o professor para instruir um cidadão do bem que vai chegar lá ao não vou nem dizer o direito, mas tem tantas profissões que todas passam pelo professor. Vai ser produtivo. Né? Professor, exato. Então, assim, por que não ser valorizado? Eu não entendo isso. Sabe? Será que eu fico pensando, será que a gente está num mundo louco? Não, a falência nacional é um projeto, a gente entende isso. Agora, o que acontece? O que eu sinto falta na realidade? Eu sinto falta de pessoas que queiram se encampar em ideias e projetos. Sem isso não tem futuro. Né? Eu fico muito feliz de ter recebido vocês aqui hoje, porque a ideia em si é sempre trazer às pessoas uma visão da realidade. Vocês trouxeram o panorama, trouxeram também as dores, os conflitos, as angústias, as necessidades, e a gente tem hoje uma ideia do que a associação ela vai ser muito em breve. Mas a grande realidade é que tudo cresce quando pessoas chegam, quando pessoas compram a ideia e quando a coisa realmente passa a se desenvolver. Precisamos atingir um número maior de associados. Né? E a associação ela é a nível nacional, tá? Ela pode ter outros estados, né? Ligarem as cidades. Exatamente, né? Isso que eu ia falar. Eu vou ceder essa câmera aqui para você, Cláudia, e também para você, Fátima. Então, vou uma de cada vez, evidentemente, né? E vou pedir para que vocês deixem o recado da associação para o nosso público. Fica à vontade, Cláudia. Pessoal, né? Venham fazer parte da nossa associação. É uma associação do bem, uma associação que visa a qualidade da educação. É uma associação que está crescendo agora, mas eu tenho certeza que ela vai ser muito grande. Eu hoje estou presidente, mas eu talvez daqui a alguns dias, né, alguns anos, eu talvez não esteja. Então, e ela precisa continuar. Eu estou convocando, né, gestores que queiram essa missão, professores que queiram essa missão, que estão aí à frente das escolas, né, particulares, que venham fazer parte da nossa associação e um dia, quem sabe, ser presidente também. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigada, Tesa. Fátima, a bola está contigo. A associação, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Associação Alerta, né? Nós hoje formamos uma grande família de gestores que lutamos por uma qualidade de educação melhor, por um olhar dos nossos governantes para a nossa educação com mais carinho, com mais respeito. Então, seria muito bom contar com mais escolas, porque a nossa associação ganharia força, ganharia mais vida. Convido a você. Liga para a associação, entra em contato, procura saber um pouco mais dos nossos projetos. O espaço do César aqui foi primoroso, mas acaba sendo tanta coisa para ser dita, né? Que eu tenho certeza que você pode ter ficado com alguma dúvida. Então, assim, a porta está aberta. Será um prazer contar com você, somando força. E assim a Associação Alerta vai crescer e lutar mais pelos direitos das escolas de pequeno e médio porte, particulares, do Brasil. É isso que nós queremos, uma educação de mais qualidade, com mais respeito. E para isso, a união faz a força e toda a diferença. Amém, fazer minha amiga! Perfeito. Obrigada, tá, César? Então, Fátima e Cláudia, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu tenho certeza que... Gratidão, meu amigo. Você é um querido amigo e que faz sempre a diferença conosco também. Sempre com uma palavra, Sabe com uma orientação.
E assim, muito obrigada por esse convite. Estamos nós duas representando uma grande nação de gestores que amam a educação, e em especial os nossos amigos da administração da Associação Alerta. Um grande abraço a todos eles também, porque lutam muito junto conosco, fazendo a diferença e fortalecendo aí a todos. E faço um convite, né? Também, para que você e todos que estão nos ouvindo aí e vão nos assistir, para irem lá na associação, na sede, Avenida Vicente de Carvalho, 909, sala 21, 1121, né? No office do Shopping Carioca. Tá? Perfeito. Então, para você que assistiu esse episódio, eu agradeço a sua companhia e vou fazer aquele pedido de sempre. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, curta, comenta e compartilha. E se você também tem a sua associação, precisa de um espaço para divulgar o seu projeto, precisa de um espaço para falar com a sua categoria, nós também estamos à disposição. O que a gente quer é que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes das suas potencialidades. Porque problemas sempre vão surgir. E quando você enfrenta um problema com apoio, é muito melhor do que enfrentar um problema desnorteado e sozinho. É isso. Então, aqui a gente está pelo trabalho, para o trabalho e por aqueles que trabalham sem dúvida e acima de tudo. Bora trabalhar. Então, curta, comenta, compartilha, divulga esse vídeo, porque aqui a nossa remuneração é o seu engajamento. E se você possui interesse em estar fazendo a sua pós-graduação com valores diferenciados, acessíveis, entre em contato com o Grupo Desempenho. O Grupo Desempenho hoje conta com mais de 200 cursos de pós-graduação em diversas áreas e temos aí grandes perspectivas, não só para 2024, mas também para 2025, com diversas áreas, inclusive a inspeção industrial. Entre em contato com o Grupo Desempenho, que eu tenho certeza que a especialização que você precisa, você encontra com a gente. Um forte abraço e sigamos em frente sempre, porque aqui, bora trabalhar!